Muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, 10/9/2018, está começando o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Receba aqui em nossos estúdios da TV Estação 26 o candidato a deputado distrital, Estevão Rolim. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Vamos falar um pouco a respeito da nossa saúde do Distrito Federal, quais os projetos do candidato. Então eu te pergunto, Estevão, conta um pouquinho para a população do Distrito Federal a sua história. Quem é o Estevão Rolim? Perfeito. Meu nome é Estevão, eu sou médico de família e comunidade lá no Itapuã. Eu sou médico da Secretaria de Saúde e esse trabalho que a gente está tendo agora no Itapuã começou em 2016. Nesses últimos tempos deu para juntar algumas conquistas muito importantes para lá. Eu vou ser breve, para também não ser chato, mas não, de todo pode jeito... ficar, temos tempo suficiente, fique à vontade, tá? Contando pode um bocadinho contar dessa história, então, na Secretaria eu sou servidor de destaque, eu ganhei o prêmio de servidor de destaque em 2016. A gente tem alguns prêmios que a gente ganhou, entre eles o prêmio de experiência de sucesso do Ministério Público com o Instituto de Fiscalização e Controle. Ganhei o prêmio de, além de servidor de destaque desse Ministério Público em Nova Brasília, foi um prêmio do DF inteiro para todas as secretarias em 2017, com um projeto que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que é o Receita Simples. Certo. E o Prêmio Saúde Cidadã, um outro prêmio que a gente ganhou com a prescrição de livros para as crianças e um projeto que estamos querendo levar para o DF inteiro. Certo. Nesse geral, das várias aventuras que a gente teve, né, de projetos diferentes, levar para Congresso Nacional, Internacional, os prêmios, os trabalhos que foram indo para frente, teve bastante coisa que deu para levar de volta para o Itapuã. Por exemplo, nesse último prêmio que a gente ganhou, foram R$100 mil de reforma para a UBS, que a gente conseguiu deixar empenhado. Além disso, essa proximidade, não só da área da saúde, mas com a educação também. Então, com a prescrição de livros, a gente consegue, nas escolas regionais, tentar ir aproximando, ou no Itapuã, no Paranoá, ou em cada uma das 31 cidades, para conseguir aproximar a saúde e a educação e protegendo tem que ser protegido. Então, são algumas dessas trajetórias. Deixa eu conversar um pouquinho melhor delas daqui a pouco. Beleza. Então, são vários projetos que você já tem destaque na cidade do Itapuã, correto? Isso. Tem sido principalmente no Itapuã, mas a gente tem pontos de apoio em outras regionais. Acaba que, por exemplo, nesse meu mestrado, que a gente ganhou o Prêmio Nova Brasília e DF inteiro, é o tema de mestrado na UNB. E a gente está nessa fase final da validação dessa receita simples, que é um jeito de conseguir fazer quem tem dificuldade de leitura, não consegue enxergar direito. Também usar os remédios certos na hora certa. Mesmo quando é muita coisa de remédio. Quando a gente acaba tendo 3, 4, 5 comprimidos diferentes em vários horários do dia, pode ficar muito difícil de usar o remédio certo, do jeito certo, na hora certa. E esse projeto, a ideia dele é de, começando no Itapuã, como se fosse um berçário, mas de continuar se espalhando pelos parceiros das outras regionais. Lá no Itapuã, eu recebo os alunos da UNB. Então, os alunos de último semestre de medicina rodam comigo. E aí, de quem já rodou comigo, 76 pessoas já passaram comigo na unidade, eu tenho 4 alunos que são médicos de família em outras unidades do DF. Bacana. A gente mantém uma rede que vai conseguindo levar essas ideias para frente também. Muito bem, então vamos falar sobre os projetos para o GDF, um a um, no caso, nesse sentido. A área da saúde, você sabe que Brasília está, infelizmente, o caos na saúde pública do Distrito Federal. Servidores da área da saúde sobrecarregados, a parte da mídia ataca os profissionais de saúde por conta, acham que os médicos não trabalham, servidores enfermeiros, auxiliares, enfim. Com isso, joga a população contra vocês, médicos, nesse sentido. Você ser eleito, qual o seu projeto para tentar minimizar esse impacto negativo da fake news em relação aos profissionais da saúde? Tem muita coisa importante para a gente falar da saúde no DF e para a gente começar a ficar na mesma página, né, com todo mundo. Uma das coisas importantes é que aqui no DF a gente tem o maior investimento por pessoa em termos de saúde. O DF ele não é nem estado assim certinho, nem município, né? Ele é uma mistura dos dois. E como é uma mistura dos dois, a gente também vê isso no financiamento da saúde. Acaba que a gente tem uma parte que vem de imposto estadual, de imposto municipal, e uma parte que é do fundo constitucional. Então, para a saúde, para a segurança, por exemplo, a gente tem esse fundo. E aí, nesse cenário, a gente tinha, por exemplo, 2015, era de R$ 2.134 por pessoa que tinha investimento de saúde, que é o maior do país. E mesmo com o cenário protegido, a parte com fundos a mais de saúde, de 2015 para 2017, esse valor por pessoa que é uns 15%. Se a gente tira a parte que é só do pagamento do pessoal, para poder ter de folha salarial e mão de obra funcionando, o gasto com saúde nesses 3 anos, 2015 para 2017, que é uma média de 32%. Então, esse é o cenário que a gente tem, que já é difícil, né, de base, e que ainda assim, com um gasto que era mais alto, teve uma queda muito importante. E qual que é a dificuldade que a gente tem no DF? Igual a gente, de certa forma, né, é a cidade do carro, né? Porque é difícil conseguir fazer as coisas sem o metrô que a gente merece, sem o transporte público que a gente merece de ônibus, sem ter estrutura de ciclovia adequada.
com distâncias muito longas. Igual a gente é a cidade do automóvel, a gente também é a cidade do hospital, de certa forma. Então a gente tem hospitais gigantescos em várias regiões, sendo que o que a gente precisa, na maior parte das vezes, não é de ir numa emergência lotada, um pronto-socorro lotado, para ver um problema que não era de hospital. Era para ser um problema visto perto de casa, resolvido perto de casa. Com uma equipe que te conhece pelo nome, que te acompanha, que é a estratégia de saúde da família. Então, nesse cenário, de 2015 para cá, a gente teve mudanças muito importantes. Brasília e Rio de Janeiro eram as duas unidades que passavam mais vergonha no país inteiro, em termos de saúde da família. A gente estava lá embaixo, em termos de cobertura, e em termos de quanto que a equipe estava preparada para resolver os problemas. O Rio de Janeiro ganhou muito nos últimos anos, tanto que ganhou um prêmio em 2016 da Organização Mundial da Saúde, e Brasília tinha ficado um bocadinho para trás. Isso tem mudado. Essa saúde da família, que tem sido protegida e investida agora, nesses últimos anos, é o que é fundamental para a gente garantir que as pessoas vão ter os problemas resolvidos perto de casa, com a equipe que está ali pertinho, que conhece pelo nome, conhece o problema. Então, a saúde da família é uma estratégia que é fundamental. É a estratégia prioritária do Ministério da Saúde, é premiada pela Organização Mundial da Saúde. E enquanto a gente estiver no DF, um cenário difícil de saúde da família, a saúde não vai se resolver. Porque não adianta investir um montão em pronto-socorro, um montão em cardiologia, neurologia, nefrologia, cuidar da cabeça, rim, coração, pulmão, tudo separado, se na hora da gente encaminhar, ficam filas gigantescas. E aí tem que tratar cada um vendo só a sua partezinha. E às vezes era um problema só, que dava para resolver muito mais fácil, se a gente conhecesse a pessoa, ao invés de conhecer só a doença da pessoa. E é isso que a gente faz na saúde da família. Entendi. Então é fundamental que quando eu estou para deputado distrital, na Câmara Legislativa a gente acumula essas duas funções, né, de Estado e de município, para legislar e fiscalizar. E essa proteção da saúde da família, ela tem que ser garantida, porque não tem como no Executivo dar continuidade para um programa que os frutos vão aparecer para ser colhidos, se a gente mata a semente antes dela conseguir frutificar. Então a proteção da saúde da família é fundamental. Para a gente falar um bocadinho de valor, a gente teve de 2015 para cá, a gente tem dificuldade de executar todo de dinheiro que a gente tem para poder virar realidade para as pessoas. Pra você ter ideia de dinheiro que vem do Ministério da Saúde, a gente fica na faixa dos 170 milhões de reais, que todo ano volta. Se a gente conseguir transformar em realidade ali na ponta para o atendimento que precisa. E essa organização ela é fundamental, porque se a gente pega um caos, com um monte de pronto-socorro mega lotado, e aí sem ter unidade básica de saúde perto de casa, sem ter equipe bem consistida, sem dar conta de fazer essa realidade do programa, chegar para o atendimento das pessoas, evitar que as doenças fiquem mais graves, resolver a maioria dos problemas perto de casa, aí o dinheiro acaba não sendo tão bem utilizado quanto poderia. Você vê que de 2015 para cá, em 2015 a gente voltou quase 200 milhões de reais. A gente não conseguiu usar de verba própria da Secretaria, porque o governo não conseguiu implementar. Em 2017 isso quase duplicou, foi para 350 milhões. Então é muito dinheiro que já estava lá e que a gente podia ter usado melhor. E a estratégia de saúde da família é um caminho de eficiência e que tem sido apostado nesse caminho, mas demora para poder dar fruto. Então a gente já teve um grande ganho de aumento de cobertura, teve aquela conversão para garantir que quem está na atenção primária é da saúde da família. São processos que são muito dolorosos, são doídos e que não são processos que foram feitos de jeito perfeito. Igual você falou, teve muito sofrimento também da parte dos servidores, mas com uma estratégia que vai dar muitos frutos bons, tanto para quem está atendendo quanto para quem está sendo atendido. Muito bem. Falemos do seu projeto, foi destaque, inclusive reportagem nas grandes mídias aí, como Globo, tudo mais. Conta um pouquinho do teu projeto, da sua trajetória, para poder pegar essa sua experiência, pretende ser eleito, for transformar isso para aplicar na comunidade? Sim, teve dessas que saíram reportagem, a gente teve reportagem na SBT, na Globo, CBN, Record. Teve das 12 entrevistas que foram na CBN. E agora aqui na TV Estação 26. Pois é, né? agora já estamos crescendo, completou, né? Podendo levar para frente. Isso. E você vê que dessas todas, a gente teve duas principais, que conseguiram ganhar alguns desses prêmios que a gente conversou e que são muito importantes, para estarem de projeto para conseguir chegar no DF inteiro. Um desses, até deixar para quem quiser pesquisar no Google, é só botar Estevão Rolim e aí se botar, por exemplo, receita simples, é desse projeto, para que as pessoas consigam usar os remédios certos, do jeito certo, na hora certa. E o outro é o Prescreva um Livro. Esse Prescreva um Livro, que a gente estava conversando agora, é um projeto que a gente conseguiu ganhar o prêmio Saúde Cidadã. E o Saúde Cidadã tem algumas experiências que conseguem ser protegidas para levar para o DF inteiro. Então, Laboratório de Inovação e Secretaria de Saúde. E uma das coisas que a gente acredita é nesse poder que a leitura tem. Por exemplo, a gente sabe de algumas regiões aqui no DF que às vezes estão mais vulneráveis e que a chance da pessoa conseguir estar em contato com o livro desde pequenininha é mais baixa. Às vezes as casas que não têm dinheiro para o remédio
ou para comida, ou para roupa, para o transporte. Como é que vai conseguir o dinheiro para o livro? Que é tão importante, vai fazer tanta diferença lá na frente depois. Nem sempre consegue. E especialmente nesses cenários. Mas para qualquer cenário que a gente tem um incentivo para a leitura, a gente consegue proteger as sementes que vão dar mais resultado lá na frente. Por exemplo, tem alguns dados da pesquisa distrital para morte de domicílio, de 2016 para o Itapuã, que mostra que a maioria das pessoas que leem no máximo um livro por ano. E de quem consegue ler, não passa de 2 na média, sabe? A gente faz atividade extracurricular, 98% das pessoas não fazem nenhuma atividade. Então não tem um curso de inglês, de espanhol, de francês, não tem nada de poder fazer um contraturno na escola, e isso prejudica muito até a formação da cidadania lá na frente. Então tem projetos de educação que vão se misturando com os de saúde, que fazem toda a diferença para que a gente consiga, daqui a alguns anos, colher esses frutos bons. E qual que é um espaço fundamental? Que as crianças estão sempre nas consultas e que a gente consegue aproveitar o momento na própria consulta do postinho, lá na Unidade Básica de Saúde. Então a gente tem as consultas regulares, que a gente chama de puericultura. E essas consultas mais frequentes, seguindo o calendário do Ministério da Saúde, da Secretaria, para quando o bebê está pequenininho, quando a criança vai crescendo, elas são um momento excelente da gente garantir que ela vai poder sair da consulta com o livro na mão. Então, nessas reportagens, nos projetos que a gente apresentou na Secretaria, que estão no meu canal no YouTube também, a gente consegue aproveitar o espaço para deixar um livro com a pessoa, com a família inteira, e aproximar a família também nessa hora. Então, é o pai, a mãe, os avós que vão ler as figuras com as crianças, que vão ler a historinha com as crianças. É o livro que nessa consulta a criança leva e na próxima já tem que trazer de volta, estimulando essa responsabilidade. Então, é um projeto que a gente acredita muito, que levar para o DF sim é possível e vai trazer muito fruto bom. Exatamente. Conta um pouquinho mais sobre esse prêmio que vocês ganharam em relação sobre o seu mestrado. Então, o meu mestrado no UNB, ele é esse modelo visual de receituário para facilitar a adesão, usar o remédio certinho e conseguir diminuir o erro medicamentoso. Quando a gente fala de usar remédio, acaba que usar remédio é uma maratona que é muito difícil. Porque quando a gente bate o joelho, está com infecção, até se usar ali por uma semana, a gente consegue usar umas 2, 3 vezes no dia e acaba esquecendo de vez em quando, né? Tem que botar lá no celular, tem que dar algum jeitinho de lembrar para não perder esse pique. Isso é para uma semana. Imagina quando é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, o resto da vida. Quando a gente está falando de pressão alta, de diabetes, de asma, a gente está falando de um tratamento que é uma maratona gigante, que tem que ser mantido. E que usar os remédios do jeito errado está a um passo de distância. Porque vai se misturando, fica com um monte de remédio junto. É um risco que vem. Então, por exemplo, tem alguns dados mostrando que a terceira causa de morte vem de erro medicamentoso. Então, o infarto, o derrame, o câncer matam muito. Mas usar o remédio errado também faz a diferença, né? Do remédio para o veneno é só a dose. Então, tem prejuízo gigantesco disso. A gente tem evento medicamentoso adverso, que desse pode vir do horário errado para o remédio errado, e que se a pessoa entender, bater o olho, qual que é o remédio certo, a gente vai conseguir ter um impacto gigante em cima disso. Então, quem pesquisar o nome na internet, tem vários dessas apresentações que eu já fiz, até a última, mais recente, foi a gente como finalista da Organização Pan-Americana de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde da OMS, no Laboratório de Educação, ficou entre os 30 chegando para os 30 finalistas. E nessa entrevista que a gente conseguiu apresentar, tem algumas imagens muito claras, com as liguinhas coloridas, fazendo paralelo do que tem que ser usado em cada hora. Então você consegue, por exemplo, deixar na tabelinha, mostrando quais são os 2 comprimidos de manhã, o que tem depois do almoço e um comprimido de noite. E dá para usar a liguinha vermelha, por exemplo, para depois do almoço, usar a azul escura para usar para de noite, deixar uma liguinha verde, por exemplo, para de manhã. Tudo dependendo do que vai ser a realidade da pessoa que está recebendo. Ela pode usar caneta Bic colorida, pode usar giz de cera, pode usar canetinha, o que tiver na mão. Porque uma parte do que a família consegue fazer, uma parte do que a gente consegue oferecer pela saúde. Muito bem, essa é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, hoje entrevistando o Estevão Rolim, que é médico e é candidato a deputado distrital. Fale um pouco para a população em relação aos seus projetos na área da educação. Educação está ligada justamente com um bom aprendizado, o esporte e saúde, tem tudo a ver. Sim. Se eleito, quais são os seus projetos? Uma das coisas interessantes de notar é que a gente tem na comunidade, em cada cidade, em cada bairro, um ponto de apoio comunitário que é muito importante. Além de falar do postinho, da Unidade Básica de Saúde, a gente também está falando de escolas e dessas quadras poliesportivas, por exemplo. Certo. Então a gente conseguir costurar esses pontos de apoio, a gente garantir que o que foi visto na consulta não está separado do que vai ser visto, por exemplo, durante a educação da criança na escola. E que não está separado das horas de lazer, do contraturno na escola também. Então, esse componente escolar, da escola ser um espaço da comunidade para conseguir proteção. E do postinho também ser um ponto de apoio da comunidade, é fundamental, de conseguir estar bem construído e bem costurado.
Então, uma das coisas de educação que faz muita diferença é como é que esse horário que a criança deixou de ter as aulas regulares, de turno inicial, de manhã e de tarde, por exemplo, como é que vai ser aproveitado de contraturno. Então, de estimular a educação com atividade física geral, conseguir costurar com o professor de educação física, por exemplo, fazer projetos em conjunto, mesmo que seja juntando de leitura, por exemplo, entre crianças e adultos. Às vezes o avô que está em casa, deprimido, sem ter muito contato, dele conseguir ser um contador de história para as crianças, junto da escola ou do postinho. E a gente consegue, desse jeito, fazer uma roda girar que envolve saúde e educação. Uma outra ideia, por exemplo, é de usar a própria Saúde na Escola, que é um programa que tem do governo federal, que a gente consegue aproximar como é que está a saúde geral das crianças, ver algum machucado de pele, ver dificuldade para leitura, ver dificuldade comportamental, da gente garantir que as coisas estão caminhando bem. Essa parte da saúde ela é fundamental de andar junto com a educação. Pois é, isso faz toda a diferença. Eu sei que a sua principal praia, no caso forte, na verdade, é a saúde. Mas Brasília também precisa e carece de algumas situações que nós problemas pontuais que precisam, sabemos que não tem fórmula mágica, é fato. Mas o seu ponto de vista como candidato em relação à área do emprego, geração de economia, são 300 mil desempregados. Junto com seus pares, se eleito, o que pretende fazer para minimizar esse impacto negativo na nossa economia do DF? A gente tem um caso muito peculiar aqui no DF, que de todo o dinheiro que circula no DF, de cada R$100, 95 são para serviços. Então a gente não tem uma base industrial forte, que é na faixa de 4% da economia, e nem uma base de agricultura muito forte, é de 1%, embora seja uma das agriculturas mais produtivas do país. E trabalhar nesse componente de indústria pode ser um diferencial para a gente conseguir geração de emprego e emprego com mais valor agregado. Então a gente tem alguns polos industriais no DF, o de Santa Maria, o polo JK é um grande exemplo. E também polo de geração, mesmo que seja de software para serviço, mas igual o Biotic, por exemplo, né? Ali perto da Grande do Torto, com geração de tecnologia de informação. Um outro polo industrial que a gente pode pensar em trabalhar, e isso não fica restrito a nenhuma cidade, mas pode estar espalhado por todo o DF, é o complexo industrial da saúde. Porque, por exemplo, quando a gente chega no hospital, está cheio de maca lotada, quebrada, tem armazém, cheio de material que às vezes faltava pouquinho para poder consertar, não precisava comprar um novo. E ali está parado num canto, sendo que podia ter alguém da própria cidade que já consertasse aquele material. Então, para consertar, reutilizar, desde maca, equipamento, insumo, a gente pode usar essa mão de obra de cada cidade para conseguir deixar os equipamentos, os aparelhos do hospital regional funcionando. Então, esse complexo industrial, ele faz toda a diferença, tanto para o governo poder economizar lá na frente, quanto para a gente poder deixar a economia circulando em nível local. A gente está falando de todo um complexo que envolve uma cadeia produtiva que pode ter um efeito muito grande. Aqui no DF, a gente, pela natureza da cidade, né, desde que foi inaugurada, criada, a gente tem algumas tradições que gosta de serviço e de uma natureza industrial que não é muito forte. Mas a gente tem muito potencial e aproveitar esse potencial faz muita diferença. Muito bem. E essa questão em relação, por exemplo, à mobilidade, né? Você, há pouco no início da entrevista, falávamos a respeito da mobilidade do Distrito Federal em relação às ciclovias. Pedalar faz bem para a saúde. Ser eleito, você pretende tentar buscar emendas ou tentar ver alguma solução para aumentar essas ciclovias e incentivar as pessoas a pedalarem nesse sentido? Faz toda a diferença a gente falar de transporte urbano, e ainda mais numa região que a gente tem no DF, tem pontos de regiões administrativas que tem gargalos gigantescos. A gente está falando de horas perdidas em engarrafamento. A gente está falando de um tempo que podia estar com a família, estar para o trabalho, para a educação, para a saúde, e que está sendo perdido no carro. Então, o que a gente tem, por exemplo, hoje de metrô tão restrito no DF é um absurdo. Então, expandir a malha metroviária é uma obrigação. E, ao mesmo tempo, tem que ser protegido pelo legislativo, igual a saúde da família, mas também é muito perigoso da gente, às vezes, prometer o que não é competência de cada setor. Claro. Então, veja que, quando a gente está falando de legislativo, é importante a gente saber o que é de nível do DF, nível distrital, e o que é nível federal. E separar muito claramente o que é essa parte legislativa e o que é executivo. Então, o estímulo para ciclovias, por exemplo, ele é muito importante, mas ele também é de competência do executivo. Expansão de malha metroviária, educação de trânsito e engenharia de trânsito mais inteligente são projetos que têm que ser apoiados pelo legislativo, de execução, pelo governador e pelas secretarias. Mas, além disso, uma das coisas que a gente não tem no DF, que é fundamental, é a fiscalização adequada. E uma das coisas que está nessa raiz, inclusive, é a da indicação de cargos. A gente tem regiões administrativas com administradores regionais que não são eleitos pela população. Isso é uma previsão da lei orgânica. Então, tem uma participação popular hoje que é indireta,
mas que, por exemplo, uma lista tríplice já poderia resolver, né? Que é uma ideia que já teve nesse ambiente legislativo um tempinho atrás. E quando o legislativo indica cargos para o executivo e acaba que as regiões administrativas também ficam com a dependência grande, as pessoas não conseguem fiscalizar como deveria. E essa fiscalização, às vezes, é tirar do papel, que já está muito bonito na lei, e transformar em realidade, para a gente poder aproveitar. Porque faz toda a diferença do mundo a gente poder fiscalizar de um jeito imparcial e poder garantir que o que foi combinado e o que foi prometido vai ser cumprido. Certo. Então esse é um papel do legislativo que acho que pode ser mais fortalecido. É uma das coisas que eu pretendo fazer também. Muito bem. Em relação, por exemplo, falemos agora de cultura aqui do Distrito Federal. A fiscalização não tem chegado de forma adequada. Teatro Nacional, por exemplo, saiu reportagem recentemente onde moradores de rua têm tomado conta, né? No caso, às vezes estão se abrigando, porque não existe. Piscinas de ondas abandonada há muito tempo. Sua opinião como cidadão, além de médico? Faltou competência e gestão ao longo desses anos todos que se passaram no que tange ao lazer do brasiliense? A gente tem uma dificuldade gigante com o lazer. E isso, veja que em algumas regiões a situação é completamente diferente de outras. Então, mesmo que a gente tenha bolhas e que a gente tenha áreas de lazer, que até podem estar mal cuidadas, mas que existem, a gente também tem regiões em que nem tem área de lazer para ficar mal cuidada. A situação é pior ainda, né? Então, dificuldade de espaço para biblioteca, para museu, para cinema, para teatro, dificuldade de espaço aberto, arborizado, são dificuldades que a gente vê em várias regiões administrativas. Alguns pontos do Itapuã, por exemplo, da Estrutural, de Ceilândia, de Sol Nascente, eles são exemplos disso, né? Às vezes, essa distância que o Estado pode estar e essa segunda fase do problema, que é a gestão adequada. A gente tem, sim, várias dificuldades com gestão certa. E até essa dificuldade de feedback, às vezes, a gente conseguir enxergar o que está dando certo e o que não está, é um problema que é muito grande. Então, uma das ideias, por exemplo, é a gente conseguir identificar nos espaços públicos de uso comum, quais são os pontos que estão dando mais certo. Aplicativos podem fazer isso de telefone. Sim. Por exemplo, você às vezes está usando um espaço e aí de nota de 1 a 10, você dá nota 2, porque tal problema está acontecendo. E você foi uma pessoa que falou. Eu fui outra. Quem está acompanhando a gente, mais 1, mais 2, mais 3, de repente tem 200 comentários de um mesmo problema. É muito mais fácil enxergar esse problema quando ele está bem documentado. Então, aproximar esse controle da população é uma das coisas que a gente está numa era muito propícia para fazer isso, até pela ponta dos dedos no celular. Uma outra questão que também está relacionada com essa avaliação é até de parceria público-privada. Que podem ser parcerias muito danosas, se feito do jeito errado, mas também podem trazer resultados bons. Então, a gente tem alguns exemplos de parceria público-privada que trazem resultados que podem ser animadores, desde que feito do jeito certo. Porque a gente está vivendo um período que fica muito claro o jeito que as coisas podem ser deturpadas. Sim. Então, não tem nada que está livre disso, né? Nem a gestão pública sozinha, nem a parceria público-privada. Mas é um potencial de a gente conseguir resolver problemas de gestão pontuais, envolvendo, sim, parceiros que estejam bem dispostos a levar um nível de excelência, desde que tenha uma avaliação dos usuários. Acho que aplicativos regulando margem de lucro para parceria público-privada pode ser uma excelente estratégia. Parque da cidade incluiria nisso? Como Central Park nos Estados Unidos, por exemplo, é um exemplo do que você acabou de citar, onde empresários tomam conta de lá. E a gente tem espaços em que pode ser possível a parceria trazendo benefício. Sim. E a gente também tem exemplos de dinheiro público empregado em volumes muito grandes, com retorno da sociedade muito discutível, até pouco transparente. Então, a transparência faz uma diferença gigantesca. A gente estava falando ainda agora de transporte, e transporte é um grande exemplo disso. Então, conseguindo manter um investimento adequado, a avaliação da população sendo bem feita, e transparência para controle, a gente pode sim falar de parque da cidade, troca de luzes do eixão, por exemplo, das lâmpadas de LED. O próprio aeroporto, né, a parceria que a Embraer fez, um aeroporto que é considerado o primeiro do país, né, em algumas avaliações. Então tem potencial para poder ser bem trabalhado. Não dá para prometer que qualquer coisa que o governo vai fazer vai ser bem feito. Acho que é aí que o legislativo entra também. Tudo tem que ser muito bem fiscalizado. E fiscalizar sem rabo preso. Exatamente. Olha só, Cidamora, quem dera que existissem outros desse daí. Nosso país seria outros. Nosso país seria outro. A Carolina Pontes, compartilhei no Facebook e no WhatsApp. Também a Esterlina manda aqui um coraçãozinho para você, né? A participação do público aí. Maravilha. Compartilhando. E você vê que isso faz uma diferença gigante, porque quem está acompanhando, nessa época de eleição, que a gente é bombardeado de todo lado, faz uma diferença gigantesca. Conhecer as propostas, conhecer os candidatos. Exato. E até para poder renovar
na parte está precisando ser renovada, saber manter o que tem que ser mantido, mas uma renovação grande que a gente precisa na política agora. E, além desse período, que a gente tem as pessoas acompanhando esse espaço de entrevista, por exemplo, é fundamental também que a gente saia do período de eleições e que a gente entre no período de 4 anos de cidadania ativa. Porque faz muita diferença acompanhar a entrevista agora. Sim. E faz muita diferença acompanhar o trabalho lá na frente, independente de quem seja eleito. Muito bem. A gente está falando de quem é deputado distrital, federal, governador ou presidente. É muito cômodo a gente, de tempos em tempos, a gente achar que está sendo politizado e depois esquecer da política. Então, a gente vê exemplos, igual do pessoal que está acompanhando a gente aqui no canal, de bons exemplos de cidadania. São pessoas que estão de parabéns, e que, quem sabe, daqui a 4 anos também não estão entrando nesse cenário para poder representar quem trabalha direito, quem é honesto, quem está aqui para poder renovar. É uma caminhada que não pode ser feita sozinha. Fica o convite para todo mundo que acompanha a gente. Muito bem, essa é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo Estevão Rolim, que é candidato a deputado distrital, falando dos seus projetos para o DF, se eleito for. Candidato, em relação, nós falávamos há pouco, em relação à alimentação, né? Da área, o setor rural. Brasília passou recentemente por uma crise hídrica e puniram muitos fazendeiros, as pessoas que têm suas produções. O que fazer para minimizar esse impacto? Sabemos que você não tem a fórmula mágica, é fato, mas o que você pretende discutir com seus pares para melhoria nessa questão? Pois é, uma das coisas interessantes que a gente tem no DF é até o jeito que a gente tem essa pressão na destruição do Cerrado, que é uma das áreas de maior biodiversidade do mundo, um hotspot para a biodiversidade, e que vem sendo muito destruído, é um cenário de risco de biodiversidade gigantesco, e que aqui no DF é um pouco diferente dos estados que circundam a gente. Então a gente tem, na maior parte das vezes, uma pressão de agricultura, fronteira agrícola avançando e destruindo essas áreas do Cerrado, que inclusive são onde as fontes estão para poder garantir uma segurança hídrica. E aqui no DF, o que a gente tem é mais uma pressão habitacional, que vai avançando por áreas de proteção ambiental, total, integral, e que vão, aos poucos, comendo essas áreas de proteção e até botando em risco as próprias nascentes, por exemplo. Aqui no DF, a gente está numa região muito especial. Desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, já era prevista essa área, um quadrilátero de Planalto Central, que abarcasse inclusive essas regiões de nascentes. Então a gente tem a Bacia do Prata, Paraná, Tocantins, que estão aqui no DF com áreas muito bem protegidas. E inclusive o próprio Lago Paranoá, que represado para poder ser feito, né, esse ambiente da escala bucólica de Brasília, são áreas que vão sendo comidas aos pouquinhos, até pela pressão habitacional. Então a gente vê residenciais que vão crescendo sem conseguir parar. A gente vê uma especulação imobiliária gigantesca, áreas de grilagem, e isso traz um prejuízo gigantesco. Então a gente junta sim a agricultura, a gente junta a crise hídrica, mas a gente também junta a moradia nessa equação. Sim, claro. E faz toda a diferença. Por exemplo, para a gente conseguir uma agricultura que ajude nessa equação, a gente pode falar, por exemplo, de agricultura familiar e de agrofloresta. Então, tem outros modelos de agricultura que não dependem tanto de ser uma monocultura, não dependem tanto do uso gigantesco de veneno, para a gente conseguir um equilíbrio com o que a terra pode oferecer na hora e as várias gerações de planta que vão aparecendo. Então, tem um autor fenomenal, chama Ernest Goethe, que trabalha com essas recuperações de áreas degradadas e que a gente poderia usar aqui no DF. Por exemplo, a gente pega regiões que têm residenciais e que estão crescendo até com área de margem de grilagem ao redor. Se a gente consegue usar um cinturão de agricultura familiar para proteger essas áreas, evitar que a parte domiciliar cresça e evitar que o cerrado seja degradado, a gente está conseguindo resolver vários problemas na equação só. Porque com um cinturão de produção alimentar, eu consigo evitar que o cerrado seja desmatado pela pressão imobiliária. Eu consigo dar um novo modelo para a gente conseguir produzir em escala local familiar, sem uso de veneno. Eu consigo proteger a área do cerrado, onde estão as nascentes, onde a gente consegue evitar que uma nova crise hídrica chegue lá na frente. Então a gente está falando de grandes bacias do DF, a gente está falando de bacia de Santa Maria, né, de reservatório de Santa Maria e descoberto de São Bartolomeu. Então são áreas que dão a responder pela maior parte do que vem do DF. Tem obras gigantescas, né, sendo feitas agora, igual de Corumbá 4, de transvio de água. Tem da própria captação de água do Paranoá, que foi feita também, ali perto do Lago Norte. São estratégias que têm que estar conjuntas para a gente garantir a proteção hídrica. A gente está num lugar muito privilegiado de berço das águas. E entender essa relação da agricultura com a água e com moradia é fundamental. Sem isso, as promessas ficam um pouco vazias. Muito bem, esse é Estevão Rolim, candidato a deputado distrital. Participação da Bárbara Amora, meu candidato. Carolina Pontes, sabe tudo. Esterlina Araújo, candidato sério e competente. Estevão, estamos com você. E a participação do público, né? O eleitorado aí participando e sendo politizados agora, né? Aprendendo um pouco. Isso é uma das coisas, Carlos, que eu achei mais interessante vivenciar esse processo. Porque você sabe que a política ela tem
Tem várias áreas, né? Verdade. Algumas, infelizmente, quase mafiosas. Eu tenho a sorte de poder estar, agora eu estou pela rede de sustentabilidade, e eu me surpreendi muito com a qualidade das pessoas que estão lá. Então, meus colegas, eu tenho orgulho de estar perto das pessoas. E você vê que, além dos candidatos, cidadãos comuns que optam por candidatar pela crise de representatividade que a gente vê na política hoje, o processo que eu achei fenomenal foi essa politização de quem apoia as candidaturas. A gente está falando dos amigos próximos, da família, a gente está falando dos companheiros e companheiras que estão acompanhando, mesmo como casal, esse dia a dia muito massacrante. Toda uma dinâmica que muda, os vários pedidos que chegam, as propostas, promessas, a agenda intensa. E a gente, como cidadão, entender melhor esse processo, eu acho que é um ganho que não tem como medir direito. Se em cada quadra a gente tivesse alguém propondo se candidatar para poder representar quem é comum, a gente teria várias famílias e quadras, entendendo melhor onde que tem que se acompanhar a política, quais são os aplicativos e sites, quais são as propostas, o que é verdade, o que é mentira, o que é essa influência de poder mostrar nesses espaços sagrados de mídia as ideias de cada um, para a gente não ficar só no formato do panfleto que diz tão pouco, e a gente poder chegar perto de quem a gente quer que represente a gente a gente poder se representar de verdade. Enquanto cidadãos comuns não tomarem a política como tem que ser tomado, a gente vai ver uma deficiência de representatividade gigantesca, igual a que a gente tem hoje. Para dar um exemplo triste, mas, por exemplo, a gente tem em investigação de processo na Câmara Legislativa 18 dos 24 deputados, né, sob risco de responder a processo. E isso é um número muito grande. Então é importante separar esse joio do trigo, saber o que é verdade, o que é mentira, e a gente precisa de renovação. A política não pode ser uma profissão de resto de vida, porque senão o compromisso durante o mandato vira só a próxima reeleição, próxima reeleição, próxima reeleição, e tem que sair desse jogo de poder. A gente precisa de gente que tem suas profissões, que vai poder representar e cumprir um papel cidadão por 4 anos, e é isso. A atividade política ela não pode ser o ganha-pão da eternidade da vida de um sujeito. Muito bem. E até porque também isso aí já está tanto quanto maçante, porque se os dos 18 estão respondendo processo dos 24, né? Brasília falharam com Brasília. E eu acredito que a renovação se faz necessária. Tanto que o nosso programa Estação Entrevista oportuniza novos candidatos a poderem vir aqui conversar conosco, a apresentar seus projetos e propostas para o eleitorado. E aí, então, o eleitor que está nos vendo agora, nesse momento, decidir e definir no dia 7 de outubro qual a sua melhor escolha. Em relação a essa política pública voltada do Toma lá da cá aqui no Distrito Federal, qual a sua opinião em relação a esses casos? Eu ia entrar nesse assunto agora dos 18 que estão sob investigação. A corrupção mata, isso já está comprovado. Prova o sistema de saúde que está, infelizmente, aí, pessoas têm sido mortas, mesmo com mandatos judiciais para internar e não conseguem. Qual a sua opinião em relação, como cidadão, e se eleito? Sabemos que não tem fórmula mágica, mas o que pode ser feito para melhorar essa questão? Olha, então, igual a gente estava conversando, é interessante a gente diferenciar o que é o mundo das leis, que no Brasil tem até leis muito bonitas e bem estruturadas, Sim. e o que é a realidade. E um desses exemplos do que a gente pode evitar com o Toma lá da cá é o que já é previsão da Constituição Distrital, que é a lei orgânica do Distrito Federal, em relação à administração regional. Então a gente tem no DF uma situação muito peculiar. A gente não é estado de todo e os municípios, eles não estão representados, são regiões administrativas que não têm autonomia política, certo? Então não tem como ter eleição para prefeito, por exemplo, para cada região administrativa. Mas está previsto sim que tem participação popular para escolher administrador regional. Uma pessoa que seja da cidade, que conheça a cidade, que as pessoas da cidade confiem. O Toma lá da cá, por exemplo, pode começar sim na troca de quem que vai ser indicado para o chefe de gabinete ou para a administração regional, de um deputado que indicou, do partido que já está comprometido com a chapa de governo ou oposição. Então, a gente tem, para começar, que fazer o que está na lei, né? A lei já prevê isso e a gente terminar de deixar esse processo completo é fundamental. Porque, às vezes, pode dar vontade, né, de chegar a estar com um problema, a gente propõe uma solução mágica, faz uma nova lei que vai passar e que vai resolver o problema do mundo, e nem sempre é assim. Uma lei que já está na lei orgânica do DF, na Constituição Distrital, e que não é cumprida. Então é importante que a gente faça primeiro o que já está na mesa, para a gente poder transformar em realidade. E tem outras estratégias que a gente pode cumprir sim. Uma delas é dessa própria avaliação, mais próxima das pessoas. Tem vários aplicativos, depois a gente pode até deixar a lista nos comentários, de como que a gente consegue aproximar a população de quem está recebendo ou prestando serviços. Então um problema grande que a gente tem no Brasil é de cargo comissionado. É difícil de falar de cargo comissionado, principalmente para, por exemplo, quem está eleito, que tem uma força política muito grande e também dependendo de quantas pessoas conseguiu indicar. E a gente diminuir esse número de cargos comissionados e ter um fortalecimento do Estado e do serviço público, sem ser por indicação, me parece muito importante.
Então, é uma das infiltrações que tem na política que eu acho que precisam ser diminuídas. A gente tem muito cargo comissionado no Brasil e isso é uma moeda de troca. Tem alguns estudos muito interessantes mostrando a proporção de cargo comissionado versus servidor estável, entrado por concurso, por exemplo, e é um dos problemas que vão enfraquecendo a política séria e que não depende só de quem foi eleito ou não, as políticas de Estado. Muito bem, o Daniel Souza ganhou meu voto, né? Foi eleitor aí já fazendo a sua escolha para o dia 7 de outubro. Estevão, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria que você ficasse à vontade ali, olhando para a câmera ali, e mandasse um recado para a população do Distrito Federal que nos acompanha nesse momento. Maravilha. Pessoal, não tem como deixar de agradecer quem está acompanhando a gente agora, ao vivo, quem está vendo o vídeo depois, porque é investir esse tempo, agora na época de eleição, que vai escolher as sementes que vão dar dando fruto nos próximos 4 anos. A gente pode escolher flor, a gente pode escolher espinho. Então, esse comprometimento e conhecer as pessoas, além da cara bonita da pessoa, além das palavras bonitas da pessoa, além das propostas bonitas, conhecer a história de trabalho. Quem nunca serviu, não serve para a política. Muito importante a gente investir esse tempo agora, e uma caminhada de 4 anos que a gente vai começar para esses próximos mandatos. Muito bem. Fala o seu nome e número, deixa aí para a população. Meu nome é Estevão Rolim e o meu número é 18223. Deixar essa semente com vocês. Muito bem, esse foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Trouxe o Estevão Rolim para poder conversar com você, eleitor, para que você possa fazer sua escolha. As propostas foram apresentadas, agora cabe a você analisar e decidir no dia 7 de outubro. Quero agradecer a vocês, agradecer a você pela presença. Muito obrigado. Parabéns. E as portas estão abertas, caso queira voltar, tá? Fica à vontade. Tem um bocado de coisa para continuar conversando. Vamos com voltar certeza. Assim. Então, quero agradecer a todos vocês com mais Estação Entrevista. Até a próxima semana, se Deus quiser, comigo, Carlos Roberto. Obrigado, boa tarde.